Olá, guerreadores infinitos! Olá, guerreadoras infinitas! Eu sou Otávio Gá, esse aqui é o Super 8 e hoje... Vocês já sabem muito bem o que é que tem hoje. Depois de muita espera, muita ansiedade, muita preparação, a grande guerra dos Vingadores chegou aos cinemas e agora cabe a nós, mortais, conversarmos sobre o que a gente viu, não é verdade? Pois então chega de papo e simbora! Os Vingadores estão tanto se vingando. Onde foi que os extraterrestres cursaram inglês? Se os Vingadores não vencerem, vão tudo tomar no Thanos? Tudo isso e muito mais agora. Um caboclo roxo de outra galáxia sai passeando pelo universo catando umas bijuterias poderosas da bexiga pra acabar com meio mundo no estalar de dedos. Só que os Vingadores não vão deixar barato não. Resultado é um papoco pesado. A primeira coisa que me chamou a atenção em Vingadores Guerra Infinita é que agora acontece uma guerra de verdade. Há um tom épico e uma enorme ameaça, diferente de Guerra Civil, que estava mais para um quebra-pau de torcida organizada. Talvez seja o filme do universo cinematográfico Marvel em que a gente mais possa temer pela vida e integridade de qualquer um dos heróis e da humanidade. Pois a sorte está lançada e realmente qualquer coisa pode acontecer. Claro, dentro da coragem e ousadia dos realizadores. O que, se você pensar um tiquinho, não é tão grande assim. Isso limita bastante a coisa. A boa notícia é que quando o filme segue com um bom ritmo e a trama se desenvolve de forma coerente com o que já havia sido apresentado dentro do próprio universo, a nossa imersão flui de boaça e a gente esquece esses detalhes que acontecem nos bastidores. Porém, o universo cinematográfico Marvel parece gostar de desafiar a suspensão da descrença do espectador, pois então quem brinca num terreno escorregadio, uma hora cai. E assim, quando a gente nota o dedo forte dos roteiristas desviando a trama para um caminho menos natural, esse detalhe parece nos acordar e nos lembrar que aquilo não passa de um filme. E se isso acontecer perto de uma cena com grande carga dramática, a emoção e a tensão vão pro saco. E não são seres voadores, coloridos, ou o fato de terem adotado o inglês como língua universal que nos tira do filme. Não! Isso a gente aceita tranquilamente porque faz parte do pacote da viagem fantástica que a gente comprou. O que prejudica a nossa imersão é quando o filme opta por muitas facilitações dramáticas ou uma grande quantidade de conveniências, ou trai as próprias convenções que havia estabelecido. Isso é bem subjetivo, claro, mas quanto mais o filme usa essas muletas, mais propenso vai ficar para ultrapassar o limite da nossa tolerância. No meu caso, o que me incomodou em Guerra Infinita foi o excesso de tecnologia que só se limita quando o roteirista acha conveniente, incoerência de poderes com o que havia sido estabelecido, certos personagens que são fortes não dão caldo, enquanto outros que são fracos parecem que ganharam superpoderes nesse meio tempo, e decisões artificiais para um certo personagem agir ou se omitir apenas para conduzir a história convenientemente para onde o roteiro quer chegar. E esse excesso de conveniência e recursos ilimitados arbitrariamente foram as coisas que prejudicaram um pouco o impacto que eu senti vendo Guerra Infinita. Mesmo se eu tivesse visto um personagem sendo despedaçado, eu sei que os roteiristas podem tirar uma solução mirabolante da bunda se quiserem e reverter essa situação. Mas... ao contrário do que você talvez esteja pensando, eu achei o filme divertidíssimo. Esses foram só pequenos deslizes que abriram brechas bem pontuais por onde o meu investimento emocional escapulia. Felizmente, isso acontecia muito ligeiro, por isso eu não considero um problema tão grave. Além do que, Vingadores Guerra Infinita se redime de outras formas, pelas quais consegue manter o público bem envolvido. O filme é o resultado de um investimento da Marvel ao longo de 10 anos. Foram muitas subtramas e subfranquias nos apresentando ótimos personagens com que a gente passou a simpatizar e se importar. Foram 10 anos prevendo, preparando e anunciando esse grande embate. E o trabalho de reunir todos esses heróis em um só filme não era nada fácil. Podia ficar uma confusão sem fim. Mas não é que conseguiram dar uma relevância a cada um deles sem depender exclusivamente da êxtase que o público teria ao finalmente vê-los juntos na tela. A espera foi muito bem recompensada. A dinâmica criada entre os personagens instiga e diverte tanto através de uma relação de respeito e admiração, como por meio de conflitos de egos, e até mesmo com a combinação dos poderes. E a paciência calculada que a Marvel teve para chegar aqui também é refletida na estrutura do filme, que oferece essa icônica reunião
aos poucos, com muita calma, distribuindo os heróis em equipes. E com isso, encontros maiores são e ou serão entregues em momentos precisos para levar nossa sensação de clímax ao extremo, gradativamente. Assim, a narrativa segue uma estrutura com várias narrativas paralelas que se cruzam, se dividem e se encontram. Uma estrutura que me lembrou bastante O Senhor dos Anéis, As Duas Torres e O Retorno do Rei, tanto pela divisão das equipes, como pela coesão, como pelo tom épico que cada grupo enfrenta desconectado, buscando o mesmo ideal que os conecta. Um trabalho de montagem complexo e tão bem executado que faz 2h30 passar voando e gostosamente. Se o filme causa uma sensação de exaustão, é de uma forma positiva devido à constante e angustiante emergência. Essa divisão também leva a narrativa a grandes e variados perigos em várias locações diferentes, o que, tecnicamente, dá à direção de arte bastante espaço para explorar diferentes conceitos de mundos, que, por sua vez, aumenta o âmbito da problemática para a forma universal que a premissa exigia. E a direção dos irmãos Russo teve sensibilidade para adaptar o tom da trama para cada arco de acordo com os personagens envolvidos. E tudo isso faz com que todos os personagens tenham seu momento e sua função ao seu próprio estilo, sem desvirtuar a sua personalidade. Alguns com um clima mais solene e sério, outros com humor mais leve e outros com humor mais sarcástico, mas sem jamais deixar de ser uma unidade. E sobre o humor do filme, é o típico humor da Marvel. Isso é algo que não costuma me incomodar. Ah, Otávio, mas tira a seriedade de momentos dramáticos. Eu entendo que alguns sintam isso, eu não sinto, porque acho coerente com o clima do universo criado. Acho que ao menos esse humor serve para quebrar a eventual pieguice que poderia ter se o filme se levasse muito a sério. E um outro argumento em defesa de Guerra Infinita é que o filme começa mais cheio de piadinha, enquanto os personagens ainda não têm muita noção do perigo, e vai maneirando mais à medida que o clima vai ficando tenso. Tá certo que é uma defesa meio furada se você tiver em mente momentos como o do Thor engraçadinho logo após ter passado o que passou, mas em geral é um argumento válido. Outro mérito da direção dos irmãos Russo são as sequências de ação, mais pela competência de entregar momentos extasiantes do que pela primazia técnica ou criativa atividade coreográfica. Eles não entregam cenas incrivelnantes, impressioníveis no quesito de conceito visual, mas assim, ainda que falte personalidade a essas cenas, eles conseguem marcar na nossa memória pelo peso que elas têm, pela pertinência dentro da história e pelo conceito que está sendo empregado ali, seja através do uso do ambiente, seja através da comunhão de poderes. Essas sequências jamais parecem genéricas. E Guerra Infinita nada tem de porrada fofa. Não são mocinhos queridos contra outros mocinhos queridos. A intenção aqui é de machucar mesmo, porque a luta é contra inimigos extremamente poderosos. E já que chegamos nos vilões, se eu já gostei dos capangas do Thanos e acreditei na periculosidade deles, gostei em especial daquele mais místico, que revela um grande poder com pouquíssimo esforço. O Thanos se revelou um excelente vilão. O filme é dele, e tudo nele é crível. Personalidade, força, aparência, motivação. A personalidade é curiosamente doce para uma criatura que quer o que ele quer. Para isso, Josh Brolin usa voz e semblante constantemente calmo e confiantes, raramente se exaltando. Desprezo, orgulho, condescendência, dor, mágoa, raiva. Ele mostra muito na face, fazendo muito pouco. E a técnica de captura de expressão capturou isso muito bem, a gente há de convir. Thanos passa longe daquela caricatura de vilão megalomaníaco que sente prazer em contar seu plano pra todo mundo, em fazer carinha, em dar risos malévolos. Ele tá muito ciente da superioridade dele, a autoestima dele tá lá em cima e ele não tem necessidade de ficar se exibindo. Ele apenas tenta se explicar pra quem ele preza, sim, porque ele ainda tem sentimentos bondosos também, ou a quem ele acha que teria intelecto pra compreendê-lo, mesmo que ele admita que só ele é capaz de entender o universo como ele entende. E a sua motivação, apesar de muito radical, pode-se até dizer que é compreensível. Compreensível, tá? Não aceitável. Outra coisa é que ele é sim vaidoso com seu conhecimento e poder, mas ele não parece se orgulhar em derramar sangue desnecessário. E rapaziada, como ele é poderoso. Habilmente o filme revela isso para que a gente saiba logo de cara do que ele é capaz, para justificar logo então a união dos heróis e para que a gente antecipe o que os aguarda. Quanto ao seu visual,
Uau! É plenamente possível esquecer que se trata de um personagem criado em computadores. O detalhismo da fisionomia do sujeito é impressionante. Dá pra ver os folículos capilares da barba, do couro cabeludo, dá pra ver aqueles pelinhos, ralinhos, sabe? Dá pra ver sujeira nas unhas. Se brincar, eu não duvido de dar pra ver meleca dentro do nariz do homem, quer dizer, do ser roxo. Vingadores Guerra Infinita entrega bem a epicidade que veio preparando ao longo desses 10 anos. E ao mesmo tempo que é fechado em si e eleva o grau de emergência do universo cinematográfico Marvel, consegue ainda servir de escada para o próximo filme, permitindo que ele seja ainda mais cheio de clímaxes. Bom, agora chegou o momento de eu falar do final do filme. Vamos falar um cadinhozinho de spoilers, então estejam avisados. A partir de agora vai ter spoiler. Eu notei que muita gente saiu do cinema impactada. E eu não tinha me impactado tanto assim como essa galera. Tecnicamente foi tudo brilhantemente bem conduzido para provocar uma sensação de perda e tal, mas a própria Marvel me ensinou a ler os seus filmes. Acabou o filme e o que eu pensava era: tá, maneiro, agora eu quero saber como é que eles vão reverter isso. Nem por um segundo eu levei em consideração que quem virou fumaça tá realmente morto. É aquele mesmo papo que eu mandei no início do vídeo. As possibilidades desse universo são tão ilimitadas quanto arbitrárias. Tudo é reversível desde que os realizadores queiram. E interesse eles têm, já que eles não vão abandonar tão facilmente franquias lucrativas e que ainda tem muito a render dentro do universo, como Doutor Estranho, Pantera Negra, Homem-Aranha e Guardiões da Galáxia. A única questão é como eles vão reverter isso. Se vão voltar no tempo, se vão desfazer a macumba, se os empoeirados vão para uma outra dimensão, ou várias outras possibilidades que a galera aí na internet está toda pensando e teorizando. Afinal, o Doutor Estranho viu lá que essa era a única forma de vencer. Então, vamos aguardar, né? Enfim, daqui a um ano a gente vai descobrir como é que essa galera vai voltar. E esta é a minha reação ao filme. E você, concorda comigo ou discorda de mim? Deixa aí nos comentários. Lembrando que sempre com educação, por favor, né, gente? E também deixem aí a sua teoria de como é que vai ser o futuro da franquia. Se você é um espectador assíduo do canal, eu gostaria de pedir para que me seguisse no Twitter e no Instagram, porque eu sempre estou trazendo novidades, dúvidas, informativos, promoções e etc. Essas aqui são as minhas redes sociais, beleza? E chegou agora e se interessou pelo canal, não vou pedir para você se inscrever. Conhece outros vídeos do canal e se você gostar, aí você se inscreve. Então é isso, mais o Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima aí. Será que foi? Eu vou lá na rua para ver se surte efeito. Tchau.